Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem. Vamos para mais uma aula de história. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês pegassem o material de vocês. Nós vamos começar corrigindo as atividades do livro, da página 11 e 12, é o livro 2, tá? Tranquilo? Vamos pegar aí e corrigir, porque está todo o material no livro. Vamos lá? Aula do dia 24/4. A primeira atividade, página 11, é relacionar os reinos africanos e algumas de suas características. Nós temos aí o reino de Songhai, Congo e Mali, que são os três grandes, são três reinos que nós estudamos, né? Faltando de Gana aí, mas esses três últimos que nós estudamos. Então, vamos lá. O rei é chamado de Mansa, tá? Então, chamado de Mansa é no Mali, tá? Então, Mali, né? Chamava o rei de Mansa. Então, letra C. Seguinte, este reino contava com a cidade de Gal, importante centro de passagem de rotas comerciais do Saara. A cidade de Gal é uma cidade fundada pelos Songhai. Ela já pertenceu ao reino de Mali, mas ela é uma cidade Songhai. Então, letra A. Próximo. O rei converteu-se à religião europeia e assumiu o nome de João I. Tá? O rei que assumiu o nome de João I foi o Nzinga Nkuvu, que é o rei do Congo. Tá? E a religião europeia que ele se converteu é o catolicismo, que é uma religião cristã. Então, letra B. Seguinte, foi desse reino que vieram grande parte dos africanos escravizados no Brasil. Tá? Então, de que reino que vieram os escravizados para o Brasil? Foi do reino do Congo, principalmente da etnia Banto. Tá? Lembra no slide passado que eu mostrei até um mapa? Tá? Então, presta atenção. Então, letra B. Seguinte, em uma peregrinação para Meca, seu rei, convertido ao islamismo, distribuiu grande quantidade de ouro. Quem é que fez isso? Foi o Kango Musa, ou Mansa Musa, que era rei do Mali. Lembra quando a gente estudou Mali? Que ele provocou até uma deflação, o preço do ouro caiu devido à grande quantidade de ouro que ele distribuiu. Tá? E então, letra C. E a última, a cidade de Gal era um importante centro de passagem das rotas comerciais da região. Novamente, cidade de Gal é uma cidade Songhai. Eu não coloquei aqui o marca-texto, tá? Porque eu já tinha colocado aqui. Então, letra A. Então, eu coloquei as setinhas, marca-texto, para a gente lembrar, né, as coisas que foram passadas antes. Então, a numeração fica C, A, B, B, C, A. Tá? Espero que tenham conseguido acertar. Próxima página. Tem um texto, tá? E aqui está assim: o termo de origem francesa recobre uma série de funções do contexto da sociedade africana. Numa sociedade em que os conhecimentos eram tradicionalmente transmitidos pela palavra de forma oral, o griot tinha uma posição de destaque, pois lhe cabia transmitir a tradição histórica. Ele era cronista, genealogista, o arauto. Aqui está o significado de cada um. O que é um cronista? Aquele que narra os fatos. O que é um genealogista? Aquele que estuda a origem das famílias. Todos vocês já fizeram a árvore genealógica de suas famílias. Então, genealogia. O arauto, aquele que anuncia o mensageiro. Tá? Então, nessa sociedade eram os griots. Tá? Então, letra B. Tá? Então, assinale a palavra que preenche corretamente o texto. Gana não pode ser, porque Gana é um reino. Tá? Então, não transmite nada de forma oral. Manicongo não pode ser, porque Manicongo era como era chamado o rei do Congo. Mansa não pode ser, por quê? Porque era como era chamado o rei do Mali. E sacerdote era aquela pessoa encarregada das questões religiosas. Então, sobrou griot. No slide passado,
eu expliquei para vocês o que era um griot. Próximo, tá? Que é na página 12, né? Interpretação de documentos, tá? Página 12. Tem um pequeno documento aqui, a África é explicada aos meus filhos, e está perguntando, de acordo com o texto e seus estudos sobre o continente africano, responda. De maneira geral, como podem ser descritas as religiões tradicionais na África? Tá? Na aula passada, no slide passado, eu expliquei isso. Tá? As religiões tradicionais, elas tinham características próprias, tá? Individuais. Cada família poderia ter suas próprias divindades, seus próprios deuses para adorar. Tá? Mas apesar de cada um poder ter os seus próprios deuses, a gente encontra pontos comuns entre as várias divindades tradicionais africanas, que era a importância, tá? Ou seja, a relevância dos ancestrais, o culto aos mortos, a crença na reencarnação e na possessão. Lembra que eu falei com vocês? A possessão, que eles acreditavam que o Deus poderia possuir um vivo, se manifestar através de uma pessoa viva. Então, dessa forma, a religiosidade africana colocava os mortos próximos aos vivos, quando, na crença deles, os deuses usavam os vivos para se manifestarem. Entenderam? Próxima, ainda na página 12, letra B. Mesmo com as religiões ancestrais, que são essas tradicionais, vários reis africanos converteram-se a outras religiões. Indique os reinos que isso aconteceu e a religião adotada. Bem fácil. Nós estudamos 4 reinos: Gana, Mali, Songhai e Congo. Os reinos de Gana, Mali e Songhai adotaram o islamismo, tá? Religião muçulmana, religião islâmica. O reino de Songhai passou pelo mesmo processo de conversão, tá? Só que foi após o contato com os portugueses e eles adotaram o catolicismo, que é uma religião cristã, tá? O catolicismo faz parte do cristianismo, ou seja, quem acredita em Cristo, religião cristã. Então, simples, Gana, Mali, Songhai, islamismo. Congo, catolicismo. Ficou claro? Letra C. Quais eram os interesses dos reis africanos ao adotarem novas religiões? Por quê que eles vão adotar novas religiões? Praticamente abandonar as religiões ancestrais, as religiões tradicionais. Tá? Por quê? Eles tinham interesses comerciais. Tá? Então, uma questão de interesses comerciais. Tá? Principalmente, tudo começa aqui, com interesses comerciais. A religião islâmica estava intimamente ligada com o comércio das caravanas e com as trocas comerciais que eram feitas pela travessia do deserto. Então, era muito interessante para os reis da África, para os reinos da África subsaariana, adotarem essa religião. Então, quais reinos que adotaram a religião islâmica? Tornei colocar aqui para vocês, no marca-texto e nas setinhas. Gana, Mali e Songhai, para reforçar. Com o mesmo objetivo, o Mani Congo, que é o rei do Congo, converteu-se ao catolicismo. Ou seja, por que o rei do Congo converteu-se ao catolicismo? Para buscar favorecimento nas suas relações comerciais com Portugal. Então, o ponto comum entre todos os reinos africanos ao se converterem era o quê? Interesses comerciais. Tá? Enquanto Gana, Mali e Songhai adotaram a religião islâmica, o Congo adotou o catolicismo. Ficou dúvida? Espero que não, tá? Vamos estudar também hoje as páginas 13 e 14. Para a gente, meu objetivo aqui, a gente conseguir fechar com vocês esse capítulo e vamos voltar lá no livro 1, naquelas questões que o portal saltou e que ficou dúvida para trás, né? Para que não haja dificuldades no conteúdo. Tá bom? Então, nós vamos ver. Página 13, localizem por gentileza. A gente começa com contatos entre
os africanos da costa atlântica e portugueses, tá? Página aí. Aqui, gente, eu coloquei para vocês um mapa, porque vai colocando a primeira coisa, que no início do século XV, a cidade de Ceuta, que fica no norte da África, foi conquistada pelos portugueses, tá? Então, eu queria que vocês visualizassem onde é que fica isso, né? Onde ficava Ceuta? Então, aqui tá Portugal, tá? Pequenininho aqui. Logo após Portugal, tá a Espanha. Portugal foi o primeiro país a realizar as viagens. Eu vou voltar nessa matéria depois com vocês. Vou pegar um capítulo só disso e explicar bem devagar para vocês entenderem, tá? Então, Portugal foi o primeiro país a começar as viagens, tá? E ele vai conquistar Ceuta. Ceuta tá aqui, ó, no nortezinho da África, né? Depois que ele conquista Ceuta, que Portugal conquista Ceuta, vai conquistar também Madeira, Ilha da Madeira. Eu coloquei as setinhas aqui só para poder chamar atenção, essas setinhas rosa-choque aqui, a gente viu que eu coloquei, e esse verdinho também fui eu, não vem nos mapas, não. Tá só para vocês enxergarem melhor. Então, depois de conquistar Ceuta, conquistou Ilha da Madeira, Ilha dos Açores, e depois o arquipélago de Cabo Verde, que são várias ilhas que tem aqui, tá? Várias pequenas ilhas, que é o arquipélago de Cabo Verde. Tá? Então, o início começou com isso. Ceuta, depois Açores, Madeira e depois Cabo Verde. Tá? Eu coloquei a setinha aqui também no Congo. Tá? Por quê? Porque na aula passada nós estudamos o reino de Congo. Tá? E vimos que o rei do Congo, o Mani-Congo, se converteu ao catolicismo. Então, para vocês terem essa ideia aqui, ó, tá? Século XV, né? Finalzinho de século XV, a viagem de Diogo Cão, tá? Lembram disso? Tá? Então, aqui, esse mapa tem esse objetivo, para vocês visualizarem a localização geográfica de Ceuta, que foi o primeiro que eles conquistaram no norte da África, Madeira, Ilha da Madeira, Ilha dos Açores e Arquipélago de Cabo Verde. E o Congo, só para a gente lembrar da aula passada, tá? Essa outra setinha aqui é só mostrando onde está escrito Portugal, para ficar um pouco mais fácil para quem tiver dificuldade de visualizar, tá? Vamos lá? Só lembrando aqui, a cidade de Ceuta, quando foi conquistada, ela causou assim uma admiração bastante grande nos portugueses. Os portugueses ficaram admirados com o tipo de cidade que eles encontraram. Uma cidade cheia de estabelecimentos comerciais, com palácios, com ruas calçadas de pedra, com mesquitas, que indica a presença da religião islâmica ou muçulmana na região. Tá? E muitos portugueses chegaram a dizer que Ceuta era mais desenvolvida, era mais rica, tá? Mais urbanizada, tá? Do que Lisboa, que era a capital de Portugal. Tá? Isso está aqui na próxima página do slide. Vamos a ela? Aí, a cidade de Ceuta, norte da África, foi conquistada pelos portugueses. Ceuta, tá? Ceuta causa admiração nos portugueses porque eles encontraram muitos estabelecimentos comerciais, então ela estava repleta de estabelecimentos comerciais, palácios, ruas calçadas de pedra e mesquitas, que eu acabei de falar, que indica a presença da religião islâmica, tá? Que era a religião predominante no norte da África, tá? Isso também está no material de vocês, aí logo no segundo parágrafo da página 13, tá? O norte da África, ou seja, essa parte da África predominantemente islâmica, então cheia de mesquitas, e voltada para o comércio, tá? Então, o norte da África mantinha contato comercial com a Europa, com a Ásia, tá? Voltando aqui, ó, eles mantinham contatos comerciais com a Europa, aqui está o Mar Mediterrâneo, tá? Com a Ásia, atravessando aqui, chegando pelo Mar Vermelho aqui, tá? E com outras regiões do sul, da África subsaariana, que aqui fica o deserto do Saara, então, regiões abaixo do deserto do Saara, tá? E era comum nessa região as caravanas de mercadores. Essas caravanas atravessavam o Saara, atravessavam o Sahel, tá? Lembram da aula passada?
tá? Então, eles vinham do norte, tá? Até os reinos de Gana, depois de Mali, depois de Songhai, tá? E faziam o quê? Levando ouro, sal, né? Tanto de um lado para o outro, né? Então, eles trançavam, tá? Levando mercadorias de um lado, de um ponto a outro, de um lado a outro. Tá? Aí aqui eu estou colocando o que eu já falei lá no mapa. Depois de Celta, os portugueses conquistaram Madeira, Açores e Cabo Verde. Cabo Verde. Cabo Verde se tornou um importante ponto de apoio para os navegadores portugueses. Para quê? Tá? Para abastecer os navios com alimentos, tá? Gêneros alimentícios, com água potável. Vocês imaginem a dificuldade de navegação daquela época. Tá? Além das embarcações serem muito rudimentares, muito simples, né? A dificuldade toda de ficar muito tempo em alto mar. Eles adoeciam muito, faltavam vitaminas, né? Para eles. Então, a alimentação era uma alimentação pobre, né? Então, eles precisavam de pontos onde eles pudessem ancorar para se reabastecer. E também para descansar e fazer reparo nas embarcações, tá? Que era muito importante. Então, o arquipélago de Cabo Verde, né? Lembrando para vocês onde é que eles estão, olha aqui, está bem abaixo já de Celta, tá? Já está bem cá embaixo. Então, aqui ele vai ser muito importante. Ele sai de Portugal, parar aqui nesse arquipélago vai ser muito importante para reabastecer, para descansar, para pegar água potável, para consertar embarcações, tá? E dar prosseguimento. Tranquilo? Isso aí está na página 13, página 13, até chegar no penúltimo parágrafo, até o último parágrafo. Vamos para a página 14? Aí, gente, os portugueses, em cada local que eles vão estabelecendo, eles vão construindo feitorias. O que são feitorias? Feitorias são entrepostos comerciais. Márcia, o que são entrepostos comerciais? Né? Não entendi, professora. São entrepostos comerciais onde os portugueses descansavam das viagens e realizavam comércio em terras estrangeiras. Mas o que são entrepostos comerciais? O entreposto comercial é uma construção onde tinham depósitos de mercadorias, né? Um lugar de onde eles guardavam grande quantidade de mercadorias. Era um local que podia ser fortificado ou não, tá? E normalmente era próximo de um porto. Vou mostrar para vocês umas imagens aqui pequenas. Aqui. Isso aqui isso aqui é uma feitoria, tá? Está próximo de um porto. Repara que está toda murada. Essa aqui já é uma feitoria mais desenvolvida, tá? Toda murada. Aqui é uma outra feitoria, tá? Reparem que é um pouco mais simples, porque aqui está com cerca. Então, eles fazem as construções fechando, né? E cercam, tem um controle para quem vai entrar aqui. Então, aqui eles guardavam mercadorias, tá? Tanto a que eles estavam comprando, quanto as que eles estavam vendendo, tá? E algumas feitorias eram fortificadas. Aqui embaixo está a Fortaleza de São Jorge da Mina, que fica na atual Gana. Reparem esses buracos aqui. Isso aqui não são simples janelas, não. Isso aqui tinham canhões apontados aqui, tá? Eles colocavam canhões para poder garantir a segurança desses locais aqui, tá? Aqui mesma coisa nessa outra feitoria aqui. Vendo as imagens, conseguiram entender o que é uma feitoria? Então, é um local que pode ser fortificado ou não, tá? Normalmente próximo de um porto, onde eles realizavam as transações comerciais, descansavam das viagens, tá? Se preparavam para seguir para frente, para uma nova viagem. Essas feitorias foram criadas com que objetivo? Dar segurança e apoio aos navegadores. Por isso que muitas eram fortificadas. Ficou claro? Tá? Cheia de canhões. Elas ainda facilitavam a aquisição de novos conhecimentos pelos navegadores. Como eles ficavam ali mais seguros, eles iam entrando em contato com os nativos, com as pessoas da região, tá? E vão conhecendo seus hábitos, seus costumes, e vão também explorando a costa, tá? Vendo como que era formada a região. Tá? E com isso, eles aproveitavam esse conhecimento para elaborar mapas da costa africana, tá? Para melhorar os mapas que eles tinham. Tá?
Ficou clara a importância das feitorias aqui para os portugueses? E também para os registros da história? Aí eu falei em registro, vamos a eles aqui. Os portugueses, nas suas observações, eles registravam tudo, tá? Escreviam o que eles observavam. Desenhavam novos mapas, desenhavam a costa, registravam como eram os hábitos, os costumes dos nativos, ou seja, dos africanos ali naquele momento, tá? E eles registravam isso em diários de navegação, que a gente pode chamar de diário de bordo, né? Os diários da navegação, que eram muito, muito importantes. Tudo o que acontecia na viagem era registrado ali, tanto em alto mar quanto em terra. E também eram registrados nas cartas enviadas ao rei de Portugal. Tá? Então, tinha sempre um escrivão. Tá? Lembra, vocês já estudaram um pouquinho de história do Brasil, do Pero Vaz de Caminha? Tá? Uma das funções dele era qual? Enviar cartas ao rei contando como que eram as terras. Tá? Então, que os portugueses registravam as suas observações e suas descobertas onde? Nos diários de navegação e as cartas enviadas ao rei de Portugal. Tá? Só tinha um detalhe. Eles não eram muito específicos com relação aos africanos, não. Eles descreviam todos como se fossem iguais, sem salientar diferenças entre eles. Isso está muito claro no texto de vocês, no segundo parágrafo da página 14. Eles descreviam os povos da África como se fosse uma grande e única comunidade, com os mesmos traços culturais, sem destacar diferenças entre eles, nem físicas, nem culturais. Tá? O que a gente sabe que não corresponde à verdade. Tá? Escravidão na África. A escravidão na África, quando os portugueses chegaram lá, já existia escravidão na África. Então, alguns povos africanos já conheciam o sistema de escravidão, principalmente os povos que habitavam a costa da África Ocidental e a África Centro-Ocidental. Tá? Então, não foram os portugueses que chegaram lá e criaram a escravidão. Ela já existia, tá? Mas ela vai se tornar uma escravidão diferente. Tá? Nós temos dois tipos de escravidão básicos assim que já existiam na África. Escravidão, primeiro destacar para vocês, escravidão nas sociedades que não formavam impérios ou não eram governadas por reis, tá? Que eram tribos mais simples, que não tinham grandes impérios, por exemplo, não é o caso dos reinos que nós estudamos, tá? Tribos mais simples. Essa escravidão era como? Praticada em pequena escala, não era em grande escala. Quem que eram os escravizados? Prisioneiros de guerra ou endividados. Tá? A venda de crianças praticamente não existia, era muito rara. Por quê? Porque os escravizados costumavam ser incorporados à civilização, ao povo que o escravizou, tá? À tribo que o escravizou. Tá? Então, as crianças que nasciam lá, tá? Filhos de escravizados, acabavam sendo vistas como partes do grupo. Então, raramente eles vendiam uma criança. Tá? E essas pessoas escravizadas, eles trabalhavam no quê? Na agricultura ou em atividades que ajudassem na sobrevivência do grupo. Então, havia uma relação bem próxima entre os escravizados e os escravizadores aqui, nessas sociedades mais simples, que não eram impérios, que não tinham reis. Nessas tribos, tinham escravos? Sim. Quem que eram? Prisioneiros de guerra ou endividados? Vendiam as crianças de filhos de escravizados? Dificilmente. Por quê? Porque as crianças eram consideradas como parte da nova tribo. Tá? Onde que esses escravizados trabalhavam? Na agricultura ou em atividades que ajudassem a sobrevivência. Tá? A escravidão nessas tribos era a base da organização da economia? Não. A escravidão nas tribos, né, onde não tinha reis, onde não eram impérios, não era a base da organização da economia. Ficou claro? Por outro lado, escravidão nos grandes reinos como o Congo, tá? Estou colocando como o Congo por causa dos portugueses aqui, gente, mas tem. No Mali tinha escravos? Tinha. Songhai tinha escravos? Tinham. Tá? Gana tinha escravos? Também. Tá? Então, nos grandes reinos, onde tinham reis, tá? Como que era a escravidão lá? Quem que eram os escravos? Muito parecida com a outra.
né, os escravos, quem que eram? Prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes. Então, tanto nas pequenas tribos quanto nos grandes reinos, eles escravizavam quem? Basicamente as mesmas pessoas, prisioneiros de guerra e endividados, e que cometeram crimes. Nos pequenos reinos, tá? Eles trabalhavam no quê? Na agricultura, nos pequenas tribos. Eles trabalhavam na agricultura e atividades de sobrevivência. Nos grandes reinos, os escravizados trabalhavam no serviço pesado, como extração de ouro e de sal. Tá? Os reis possuíam um número bastante grande de escravos. E esse número grande de escravos, gente, servia para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua riqueza. Então, normalmente, eles se exibiam, os grandes reis se exibiam, né, com um grande número de escravos. Por exemplo, o Mansa Musa, lembram dele? Ou Kangu Musa, que era o rei do Império Mali, aquele que fez a peregrinação a Meca. Lembra, né, que vocês viram que ele foi para Meca carregando uma quantidade absurda de escravos? Tá? E até os escravos usavam bengalas feitas de ouro. Tá? Então, isso era para quê? Para demonstrar poder e riqueza. Então, havia uma questão política aí. Quanto mais escravo um rei tinha, mais poder e riqueza ele mostrava. Havia ainda a possibilidade dos escravos serem utilizados no serviço militar ou até mesmo no governo. Mas isso aqui era o caso daqueles que eram capturados pelos árabes islâmicos. Vocês vão achar isso, gente, já no penúltimo parágrafo, finalzinho do penúltimo parágrafo da página 14. Tá? Os muçulmanos, os islâmicos, acreditavam, tá, que todos os povos que não seguiam a religião islâmica, que não seguiam a religião muçulmana, podiam ser escravizados. Tá? Ou seja, uma boa parte da África, a maior parte da África. Tá? Então, resultado, os árabes islâmicos escravizavam europeus, pessoas da Europa Ocidental? Sim, se eles conseguissem pôr a mão neles, eles escravizavam. Mas eles escravizavam para valer mesmo, eram os africanos da África subsaariana, tá? Aqueles que não seguiam a religião islâmica, aqueles que ficavam ainda nas religiões tradicionais, tá? E eles eram transportados pelo Mar Vermelho, eram vendidos, né? Desculpa. Depois de cruzar o oceano, eram vendidos, iam ajudar no negócio, usavam o serviço militar, muitos até no governo, alguns no comércio, tá? Então, aqui, esse último item aqui é basicamente para os escravizados pelos árabes islâmicos. Ok? A escravidão na África, com a chegada dos portugueses. Tá? Ela modificou? Sim. Ela ganhou uma dimensão nova, maior. Tá? Se tornou um comércio extremamente lucrativo. Tá? Eles pegavam os escravos, lembra do Congo? Eles pegavam com os congoleses e levavam para a Europa e traziam para a América. Tá? Né? Lá no Congo, como a maioria era de etnia banta, né, o banto, eles vinham para o Brasil. Né? Lembra que eu mostrei o mapa? Tá? A quantidade de escravos de etnia banto que vieram para cá, que veio para cá, trago pelos portugueses. Esses portugueses conseguiram onde? Com os congoleses, principalmente. Tá? Então, se tornou um comércio lucrativo. Eles pagavam pouco lá na África e vendiam aqui na América. Tá? Os escravizados, eles viraram mercadorias e eram trocados por mercadoria. Tá? Então, normalmente, a maioria deles era feito um escambo. Pegavam mercadorias da Europa, que os africanos não conheciam, e trocavam por negros escravizados. Tá? Eles deslocaram um imenso contingente, uma imensa quantidade de pessoas da África para a Europa e para a América. Então, atravessaram o Atlântico. Tá? E, antes, quem que era escravizado? Lembra? Olha aqui, prisioneiros de guerra, pessoas endividadas ou que cometeram crimes. Agora, com os portugueses, não. Qualquer pessoa podia ser escravizada.
qualquer negro livre, como citou o Manicongo. O Manicongo, aí no documento que eu pedi para vocês fazerem, da página 15, ele fala isso. Qualquer negro livre, tá? Ou seja, que não foi prisioneiro de guerra, que não estava endividado, ou que não cometeu um crime, ele podia ser escravizado. Tá? Então, daí a reação, né, que o Manicongo escreveu uma carta para o rei de Portugal reclamando disso, tá? Do exagero, da quantidade absurda que os portugueses estavam escravizando na África. Tá? Aqui em seguida, gente, eu pedi que vocês realizem as atividades da página 16. As atividades da página 16 são 3 questões só, que é uma interpretação de documentos da página 15, tá? Que é uma carta feita pelo Manicongo Afonso, filho do rei João I, lá do Congo, tá? Ao rei de Portugal. Leia com atenção. Tá? Aqui no slide tem coisas que ajudam a responder, tipo aí, qual mudança percebida nas atividades realizadas pelos escravizados na África antes e depois da chegada dos portugueses, tá? Então, antes da chegada, o que eles faziam? Tá? Antes da chegada dos portugueses, havia 2 situações. Eles trabalhavam na agricultura ou em atividades que ajudassem na sobrevivência do grupo, isso nas tribos, e nos grandes reinos, eles trabalhavam nos serviços mais pesados, como extração de ouro e sal. Depois da chegada dos portugueses, tá? O que vai acontecer? Tá? Eles vão ser trocados por mercadoria, eles vão virar mercadoria, eles vão deslocar um grande contingente de africanos da África para a Europa e principalmente para a América. Tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Se não, se tiverem entendido, tá? Deixa um joinha para mim, né? Lá no grupo de vocês, falar, não entendi, foi bem, não entendi direitinho, consegui fazer. Se não, retirem, postem lá as dúvidas de vocês. É o único jeito que eu tenho para saber se vocês estão conseguindo me compreender, tá? Eu tenho dificuldades aqui para ficar gravando, tá? Tímida demais diante de uma câmera, mas eu quero saber se vocês estão conseguindo compreender o conteúdo, tá? Tá? Muita saudade de todos. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijos. Tchau.